Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, colaborando nesse curso da espiritualidade dos animais. Eu sou psicóloga de formação, pedagoga também, professora universitária, tenho mestrado, doutorado em psicologia e espiritismo. Estou há muitos anos no espiritismo. Sou mãe e sou avó também, tenho dois netos lindos, um de 22 anos, outro de 15 anos, e adoro os animais. No momento tenho quatro gatos, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para poder colaborar e falar sobre o instinto dos animais. João, próximo. Então, nós vamos ver esses tópicos. O que é o instinto, a formação dele, como é que se distingue da inteligência, tá? A respeito da evolução também, o que que acontece, o corpo espiritual, a instintividade, se os animais só agem por instinto, o corpo espiritual nessa questão do instinto, da inteligência, tá? É isso aí, gente. Então vamos em frente. Definição que está na Gênese de Kardec. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não existe reflexão, nem combinação, nem premeditação. Ou seja, é algo que simplesmente serve para a conservação do indivíduo e manutenção da espécie a qual ele pertence. Próximo. Esse é um peixe vermelho lindo, que executa uma dança de acasalamento, totalmente instintiva. Todo o processo reprodutivo desses bichinhos está condicionada à reprodução com essa dança. O macho dança para a fêmea e aí os dois juntos colocam os seus ovos, né? Ele coloca os ovos, os seus gametas para ela, né? Então, isto é muito lindo e é uma dança maravilhosa desses peixes ao fazer o acasalamento. Totalmente instintiva. Ou seja, o que que acontece? Um peixe desses, que seja criado totalmente isolado de outros da mesma espécie, ele vai, na época da reprodução, reproduzir exatamente esta dança de acasalamento. Então, o que caracteriza o instinto é que não é aprendido e se repete da mesma forma em todos os membros daquela espécie. Próximo. Nós encontramos um exemplo de instinto animal nas aves migratórias. Então, tem gansos que migram da parte norte, quando está chegando o inverno no hemisfério norte, e eles migram na direção sul, de forma que eles possam escapar do inverno e eles vão, é muito interessante como eles vão voando, como eles vão ganhando esse espaço, aproveitando as correntes de ar que sobem da terra. Então, eles vão como que descobrindo esses túneis de ar que se eleva e que facilitam o voo deles. Eles começam esse voo bem gordinhos e depois eles perdem muito peso, mas eles vencem quilômetros e quilômetros, praticamente meio hemisfério da Terra, anualmente para escapar do frio.
ou seja, os indivíduos dessa espécie, todos eles seguem uma mesma programação. Isso é muito lindo e é um exemplo de instinto. Próximo. Uma diferença dada também no livro A Gênese de Kardec. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. A inteligência é assim, premeditada. Os atos são voluntários, é muito diferente dos comportamentos instintivos, tá? E a inteligência é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Aliás, tudo é, viu? Na verdade. Próximo. E aqui nós vemos o instinto, o que é? Todo ato maquinal, ou seja, aquele que é igual, não aprendido, que se repete sempre da mesma maneira em todos os membros da mesma espécie. Todo ato maquinal é instintivo. Já o ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. O instinto é guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Isso também está na Gênese, capítulo 3, item 12. Os espíritos refletiram com Kardec sobre muitos assuntos. O que nós temos na codificação é um trabalho maravilhoso da espiritualidade, desvendando coisas que a humanidade não sabia, não tinha pensado a respeito. E os espíritos, então, trazendo e sistematizando as respostas. Próximo. O instinto não é independente da inteligência, tá, gente? Porque, de alguma forma, ele é uma inteligência. É uma inteligência não racional. E é através do instinto que os seres, os animais, provêm as suas próprias necessidades. Essa resposta está no Livro dos Espíritos, é a questão número 73. Tá? Alguém já viu um bichinho quando ele nasce? Tá? O bezerro, o cavalinho, ele nasce envolto naquele saco amniótico. E aí, então, a mãe rompe aquilo, ele sai dali de dentro e praticamente em meia hora ele já está em pé. Não só em pé, no caso aí do bezerrinho, ele já vai bater a sua cabeça contra o úbere da mãe e já vai começar a mamar, de pé, quatro patinhas. Então, esse é um ato instintivo e o que acontece é que os seres, através dos atos instintivos, eles ganham a própria sobrevivência. Tá? Eles provêm as suas necessidades básicas. Próximo. Difícil assinalar onde termina um e começa outro, tá? Onde termina o instinto e começa a inteligência, porque frequentemente se confundem. Agora, a gente consegue distinguir muito bem os atos que são do instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Mas em termos de desenvolvimento e evolução, é difícil, dizer, não, até aqui era só instinto, agora é só inteligência. Não é, tá? É interessante isso, né? Essa é a questão número 74 do Livro dos Espíritos. Próximo. O espírito miramês, ele está comentando exatamente sobre essa questão, da dificuldade que existe de determinar onde começa um e termina o outro. Mas as funções são diferentes. E o que acontece
no animal mais evolutivo, mais evoluído, que é o ser humano, né? Como que aparece a imposição do instinto e a ascendência da inteligência que vai acontecendo. E ele diz que o instinto é a mesma inteligência em estado primitivo, e a inteligência seria o instinto aprimorado. Tá, mas como a gente falou, a divisão entre um e outro é muito sutil para que a gente possa dizer com certeza termina um, onde começa outro. O instinto seria uma espécie de condicionamento divino na estrutura divina do espírito. É tipo uma programação da divindade que está presente na formação da alma. E nós temos, então, analisando os vários animais, nós temos, cada espécie tem a sua própria forma de desenvolver a sua vida e também de cuidar desta vida, né? E o que acontece? Comportamento instintivo. Todos os indivíduos fazem a mesma coisa, de geração em geração, porque lhes falta razão, é o instinto, tá? E o ponto fundamental aí, no caso, é o instinto, levando à evolução e à manutenção da espécie. A inteligência surge como um aprimoramento, tá? O que nós temos aqui nessa reflexão do Miranês é que o homem primitivo não teria as mesmas condições dos homens de hoje. Tudo melhora. O bem-estar geral da humanidade cresceu. Por quê? Porque passou a ser fruto da inteligência. Próximo. Mais comportamentos instintivos em espécies. Em cima a gente tem aí um diagrama dos castores construindo os diques deles. E é muito interessante observar que os castores constroem seus diques sempre da mesma forma, com galhos pequeninos, fazendo as entradas, fazendo todo o relevo da construção dos seus diques é o mesmo, esteja o castor na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no México ou no Brasil. Castor sempre faz as suas casas da mesma maneira. E embaixo a gente tem aqui o João de Barro, nosso passarinho João de Barro, que também constrói a sua casinha sempre da mesma maneira, com galinhos pegando, fazendo barro. É muito interessante como o João de Barro constrói. E do mesmo jeito, sempre as portinhas voltadas para o mesmo ponto cardial, tá? E todos os indivíduos da espécie fazem as suas casinhas da mesma maneira. É muito lindo isso. Prestem atenção quando vocês verem novamente uma casinha de João de Barro por aí. Teve aqui nas cidades grandes alguns Joãos de Barro muito petulantes, digamos. Já fizeram casinha em cima de postes de luz, mas sempre a casinha padrão deles. É o comportamento instintivo da espécie. Próximo. Como é que se forma o instinto? Então, nós temos aqui o livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do André Luiz, pelo Francisco Cândido Xavier. E esta é uma citação que está no capítulo 4, sobre automatismo e corpo espiritual. Como é que se forma o instinto? Nós temos, pelo processo da encarnação daquele espírito. Ele encarna, vive a sua experiência, e aí ele volta para o plano espiritual.
Então, plano terrestre, plano extraterrestre. E aí, aos poucos, com o tempo, e olha, vai tempo nisto, vai se formando o automatismo fisiológico, ou seja, os instintos que estão ali naquela espécie também são construídos no decorrer do tempo, na medida em que os indivíduos daquela mesma espécie evoluem. E isto seria de vida em vida e passando para um plano extrafísico, voltando para um plano terrestre, e assim vai, fazendo aquela senoide que Deus programou para cada uma das espécies que aqui vivem. Próximo. E também é nessa vida, né? Nesta forma de vida em vida, é que a vida evolui em cada espécie. Nesta base, então, de repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para novamente revestir-se, renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizado, do lado de cá e do lado de lá, tá? E é assim que o princípio espiritual vai, então, evoluindo e incorporando todos, toda a riqueza da inteligência que lhe brilhará no cérebro no futuro, a partir daquelas primeiras atividades reflexas que aquele animal tinha quando ainda bem primitivo. Próximo. O que nós temos no círculo humano, né? Nós estamos estudando os animais, inclusive vamos entendendo mais a nossa própria espécie. E o que acontece dos seres humanos? Nós passamos da instintividade para a inteligência. E aí a livre escolha e a responsabilidade, formando culturas diferentes onde estejam os grupos humanos. E aí nós temos que tudo isto começou, nós estamos falando de reflexo na prancha anterior, né? Que ele está falando então que o reflexo foi antes do instinto, e aí o instinto precedeu a inteligência, e aí então nós fomos crescendo e chegando hoje num nível de escolha consciente e responsabilidade pessoal. Hoje nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Hoje, conscientemente, nós conhecemos a lei de ação e consequência nas nossas vidas e podemos então viver de uma forma muito mais presente e consciente. Mas tudo isso começou naquela primitividade do reflexo incondicionado, condicionado e do instinto. Tá? Próximo. Então, essas reflexões que nós vimos estão no livro Evolução em Dois Mundos. Foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira em 1958. Tá? E o cálculo que os espíritos dão para nós é que desde o átomo até a primeira fase da animalidade, o espírito caminha em média mais de 1,5 bilhão de anos. Então, nós temos aqui do átomo, passando ao mineral, ao vegetal, ao animal, que é a nossa tese de estudo no momento, depois ao ser humano, que vai continuar, por sua vez, sua jornada evolutiva até
um nível que a gente chama de arcanjo, mas é até difícil de imaginar como é que é, não é mesmo? Próximo. Mais reflexões a respeito da evolução. Então, aqui a gente tem o ser humano evoluindo, todas essas formas anteriores do ser humano e as formas de cérebro, cerebelo, tudo isto, são deduzidas a partir dos fósseis encontrados. Então, hoje nós temos o homem que caminha ereto, tem uma determinada inclinação de cabeça, de cérebro. Reparem que aqui é diferente, tá? E esses até que estão todos em pezinhos, eles estão todos, ainda não estão as figuras anteriores, onde mais adiante tem figurinha anterior que mostra ainda o homem mais próximo aos as formas mais primitivas que ele vestiu. No livro Evolução em Dois Mundos, nós temos esses assuntos todos nesses capítulos aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois 19 e 11. Tá? E aqui nós temos células nervosas que já estão presentes na esponja do mar. Sabiam disso? Pois é. A água-viva já tem sinapses que ligam uma célula na outra. Tá? Sinapse é uma base de comunicação de célula a célula no sistema nervoso e é extremamente complexo em nós, seres humanos. E na água-viva já está presente essa ligação, já está acontecendo aqui, a gente vê evolução. Nos vermes, na minhoca, gente, já tem um sistema circulatório extremamente complexo. Gente, tem 10 corações, pode? Pois é. Por isso que quando a gente corta um pedacinho de minhoca, tá? Ela continua se mexendo e tal, tudo igual. É muito interessante a minhoca. Quem já pescou e já viu como é que faz, botar minhoca e aproveitar a minhoca para poder pegar peixe, etc., já observou essa questão. Ou fazendo jardim, né? Que a gente está ali cavando a terra e de vez em quando, sem querer, a gente vitima uma minhoca. Então, é porque ela tem 10 corações, o sistema circulatório dela é complexo, então ela permanece viva, apesar da nossa falta de jeito com ela. Próxima. Os moluscos, os caramujos, já têm um rim primitivo. Os crustáceos constroem para si um esqueleto, só que é por fora. O nosso é por dentro. O nosso é endoesqueleto. Dos crustáceos, camarão, siri, caranguejo, lagosta, eles têm um exoesqueleto, ou seja, esqueleto exterior, por fora. E os peixes, gente? Vocês já viram um peixe observando a natação do peixe? Já viram isso no aquário? É interessantíssimo. O controle que ele tem do corpo, tá? É um cérebro bem desenvolvido para poder controlar toda a movimentação dele conforme aquilo que ele percebe no ambiente, tá? Então, reparem, sistema nervoso desenvolvido, rim, sistema excretório, esqueleto. Os anfíbios, gente, já têm um pulmão. Até uma certa fase da evolução, eles nadam, estão debaixo d'água. Eles começam lá bonitinhos, os girinos, depois eles desenvolvem pulmão, eles são brânquias. Aí desenvolvem pulmão e conseguem respirar fora da água. Os sapos, as rãs, as pererecas, todos esses bichinhos, ou maiores ou menores, a evolução deles é a mesma, a partir daquele girino dentro da água que evolui para a formação de
de pulmões, forma patinhas, sai da água e aí é capaz de viver em ambiente bem úmido, mas respirando o ar. Os répteis já têm todos os sentidos envolvidos, ou seja, o sistema nervoso deles já é extremamente complexo, gente. E aí a gente encontra as aves. Já notaram os sentimentos das aves? E o que essas aves que convivem mais perto de nós, a gente observa que eles têm atos já inteligentes. Eles têm uma consciência de si, do ambiente, e têm sentimentos. Então, quem já criou uma galinha próxima, sabe como é que é isso? Ou então um papagaio, um periquito, que falam e que têm comportamentos afetuosos com relação a nós. Ganso, gente. Nossa, os gansos são extremamente amorosos quando são criados próximos de nós. E muito atentos, muito conscientes das coisas e capazes de aprender muita coisa. Próximo. Falando um pouquinho mais das aves, né? Um dos grandes estudiosos da psicologia, que foi o Skinner, ele utilizava pombos, treinava pombos para demonstrar aprendizagem de condicionamento operante e como que as coisas funcionavam. Eles aprendiam com as recompensas e eram capazes de encadear comportamentos muito complexos. O Skinner utilizou pombos e utilizou gatos também para os seus treinamentos para estudo da aprendizagem. Então, nós temos aqui do instinto à inteligência. Nós já vimos alguma coisa aqui da esponja, dos vermes, dos peixes. E aqui as aves maravilhosas. E nós vamos entrar nos mamíferos, tá? Aqui, gente, uma tabela para a gente poder observar os sentidos e como eles estão presentes em cada uma dessas espécies. Então, observem que interessante. Crustáceo, gente, já tem olhos móveis, já está começando todos os outros sentidos. Ah, e os insetos? Pois é, nós estamos aqui, né, numa emergência, inclusive com insetos. Eles têm visão em mosaico, já tem tímpano, ou seja, já o escutam. Tem tato, tem olfato, trituram e sugam, tá? Então são os pernilongos, as moscas. Pois é. E a gente tem que ter cuidado com alguns desses insetos, não é verdade? Alguns andam por aí e sujam a nossa comida. Formigas, por exemplo, moscas domésticas. Então a gente tem que ter cuidado. E, aliás, as moscas, elas, como têm os olhos maiores, a gente consegue ver bem como é que são, como é que é a visão delas. É bem interessante. Peixes têm sistema nervoso central, tá? Eles têm tudo isto já funcionando, se supõe, né? Neles, todos eles. Ou seja, os peixes também escutam, eles sentem, têm extraordinária mobilidade e percepção. Tubarões, pupilas fotossensíveis, um sistema nervoso central, vibracional, um tato e uma audição que funcionam por vibração, por sonar. Um olfato sensibilíssimo. 1 quilômetro eles percebem o olfato de uma possível presa.
tá? E eles sentem o paladar também. Já desenvolvem gosto, né? Sabem o que eles querem. Os anfíbios é aqueles, são os sapos, os rãs. A visão saindo da água. A audição deles é como a dos peixes, tá? Tem o tato, mas não tem sonar. Sistema nervoso central, que lhes permite também olfato e paladar. Répteis, os répteis já têm epífise, ou seja, eles têm já o tálamo, o hipotálamo, tem as glândulas principais, a hipófise e a epífise, já estão ali. Como é que é a visão dele? Vocês já ouviram aquela expressão das lágrimas de crocodilo? Pois é, eles emitem lágrimas. E a visão deles já é binocular, tá? E eles têm uma membrana que se move e que protege os olhos. O ouvido deles, dos répteis, é completo, tá? Então, nós temos aqui que eles têm os sentidos já bem desenvolvidos. E as aves, gente, tá? E as aves maravilhosas. Visão aguçada, audição idem, tá? O tato, eles têm o tato nas penas. O olfato deles é aguçado e o paladar também, tá? Vocês veem como as aves, nossas companheiras de evolução, como elas já são muito evoluídas, muito mais próximas de nós. Próximo. E aqui nós temos a evolução, gente. Pouco a pouco, o espírito reconhece sua posição dentro da cadeia evolutiva. O homem, vê como isto é poético. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Ou seja, o ser humano, ele obedece às potências superiores da vida, à espiritualidade maior. Então, nós estamos submetidos a eles. E, ao mesmo tempo, nós submetemos o restante da criação. Então, a nossa responsabilidade como seres humanos com relação aos animais, às plantas, a todos os seres aos quais nós, que estão submetidos a nós temos uma grande responsabilidade, tá? E aqui isso está onde? No livro Roteiro de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Capítulo 5, nos Círculos da Matéria. Tá aí esta figura muito bonita mostrando esta questão toda da mudança que vai tendo e evolução. É o nascer, viver, desencarna, renasce, vai para o outro lado, e assim vai repetindo o ciclo incessante da vida. Próximo. Ó, tá aqui. Antepassado do ser humano. Ele é quase que um quadrúpede. E aí vai, pouco a pouco, levantando até estarmos assim. Muitos milhares de séculos, experimentando, repetindo, aprendendo, automatizando, vivendo, revivendo, com dedicação, paciência. O então espírito, após ter começado simples e ignorante, desde o átomo, vai trilhando todos os estágios evolutivos. Está aqui um exemplo. Da mesma forma como a gente viu a evolução do corpo espiritual lá atrás. Desencarna, reencarna, experimenta e assim vai, guardando em si, em cada fase,
agregando o potencial daquela espécie. E agora, finalmente, segue para o passo mais importante: os mamíferos, todas as espécies. E nós estamos falando também nós, seres humanos. Próximo. Mamíferos, mais de 400 animais. Selvagens, domésticos, domesticáveis, marinhos e o ser humano, o homem. E aqui está o que são as características evolutivas que o ser humano já ganhou. Aliás, os mamíferos ganharam. Tubo digestivo completo, separado do sistema urinário, que na ave ainda é junto. Já possui, então, bexiga. Tem a bexiga urinária e tem orifícios separados para o descarte das fezes e para o descarte da urina. Tem pelos que recobrem seu corpo. Placenta para alimentar os filhotes durante a gestação. O crescimento fetal não acontece mais no ovo, mas no útero. E glândula mamária para alimentar os filhotes após o nascimento. Então, essas são características dos mamíferos. E é muito interessante a evolução que houve na placenta, tá? A placenta e o útero substituíram com vantagem o ovo das espécies anteriores. E aí o animal ele passa a ter diafragma. O diafragma separa o tórax do abdômen. E é importante esse diafragma, tá? Porque não mistura, separa, estimula os órgãos todos também. E no ser humano, a emissão da voz é muito controlada pelo diafragma. Os cantores, as pessoas que cantam, os atores, eles utilizam muito, os professores também, utilizam muito a coluna de ar para poder projetar a voz para frente. E isso é trabalho que se faz com o diafragma e conscientemente enchendo e esvaziando os pulmões. Nos mamíferos, sistema nervoso muito mais desenvolvido, tá? O tem sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso voluntário. Então, nós temos dois. Os mamíferos todos já têm isto. E sistema autônomo é completo, com dominação inconsciente do corpo físico, permitindo iniciar de forma mais completa o desenvolvimento da intelectualidade. Então, é o que acontece conosco, né? Com o animal. Já viram um gato andando, cachorro, aquela coordenação que tem das quatro patas, ele não está pensando para onde vai, simplesmente anda. E nós também, o filhote humano, depois que aprende a andar, ele anda, vai, continua andando autonomamente, ele respira autonomamente, tá? Toda a renovação de células, nascimento de pelo, tudo isso, cresce cabelo, tudo isto é regulado pelo sistema nervoso autônomo, tá? Inclusive a nossa defesa contra um agente que nos machuque. E a gente pega, tá lá cozinhando, encosta na panela quente, tchum! Você, antes de raciocinar, você já tirou a mão. É o sistema nervoso autônomo nosso que permite isso. Essa defesa que tem do nosso corpo, tá? E de sistemas, é toda uma série de trabalhos que são feitos inconscientemente no nosso corpo, permitindo, então, que a gente possa se dedicar a outras coisas, tá? O desenvolvimento da intelectualidade. Próximo. Continuando características dos mamíferos. A proteção do cérebro e a medula espinhal com meninges, são peles,
Então, tem uma pele bem fininha recobrindo as estruturas. Aí tem água, um líquido, e uma pele um pouquinho mais grossa por fora, e ainda tem as calotas cranianas, tá? Ainda tem o osso recobrindo. E em cima do osso, todo aquele sistema que tem os pelos, né? Em nós, humanos, é o couro cabeludo, tá? Nos cachorros, nos gatos, é aquela pele toda peludinha, bonitinha deles. O mamífero já tem cerebelo desenvolvido. E com isso, ele pode ter equilíbrio, agilidade, coordenação de movimentos, inclusive gravando essa coordenação. Aprende e se mantém. Tem epífise, tem a camada cinzenta do cérebro bem desenvolvida, tá? O que que é a camada cinzenta? É onde estão os neurônios, gente. É aquela parte de fora do miolo. Quem já viu miolo de boi, miolo de porco? Tá? Aquela parte que em cima é mais coloridinha, rosada, acinzentada, tá? É onde estão os neurônios. E lá, então, é nessa parte da córtex cerebral, como chama essa camada cinzenta do cérebro, é que se desenvolve toda a parte de memória, toda a retenção que possibilita uma aprendizagem se somar a outras aprendizagens em comportamentos complexos e, pouco a pouco, comportamentos escolhidos. Vacas, baleias, golfinhos, primatas, que são os macacos, e o homem, eles parem somente um bebê por gestação, o que então faz com que haja uma infância, uma adolescência mais prolongada e, inclusive, um desenvolvimento de uma estrutura social para que aquele animal aprenda com outros membros da espécie, porque já existem muitos comportamentos aprendidos e muitos comportamentos inteligentes, ou seja, já se saiu do instinto absoluto. No caso dos primatas, sabe, é gorila, mico, os vários tipos de macacos são os primatas, tá? E do homem, do ser humano, é, esses animais têm mãos, têm um número menor de dentes e um grande desenvolvimento dos hemisférios cerebrais, ou seja, tudo aquilo que dá suporte à inteligência, à aprendizagem, novas aprendizagens e a utilização dessas aprendizagens novas em usos novos, tá? A criatividade, inclusive. Próximo. Ser humano. Então, nós chegamos em nós, né? Então, esse texto falando da questão de nós fomos pouco a pouco passando do automatismo e vamos seguindo para um aprimoramento maior, que a gente chama de angelitude. No momento, estamos em aprendizagem do amor, que é a lei geral da vida, né? Só que aprendendo devagarinho, devagarinho, porque nós estávamos ainda no egoísmo, no orgulho, estamos saindo aos pouquinhos disso e podendo absorver mais, desenvolver mais, treinar mais amor. Dia chegará, depois de tanto repetir a lição, de tanto executar, que voltaremos, olha bem, voltaremos a amar incondicionalmente como todos os animais, pois o amor é a força latente desde a gênese. Para onde nos dirigimos,
no infinito da sabedoria que nos aguarda na eternidade, junto à angelitude. A lei maior, a lei do amor. Nós aprendemos a dominar o nosso corpo físico, estamos utilizando como instrumento para fazer tanta coisa, desde que nós entramos em mamíferos. E nós, nesta fase, iniciamos o desenvolvimento da intelectualidade. Agora nós já estamos mais além, né? Bem mais além, mas ainda falta muita coisa. E aqui é a mão de Deus e a mão do homem, tá? O homem precisando se aproximar para poder tocar o dedo de Deus. Esse ato aqui cabe ao homem chegar a Deus. Simbolização da evolução, do sair do automatismo para realmente a intelectualidade ligada ao amor. Próximo. Chico Xavier era um grande amante dos animais. Ele sempre teve bichinhos em torno deles. Tinha gato, tinha cachorro. E ele dizia que o que mais o atraía nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos. E aqui esse cachorro lindo, né? A expressão do olhar com que os cachorros nos olham, a gente entende a alma deles e o sentimento que eles estão tendo. Os gatos também, embora os gatos são um pouquinho mais, conforme o indivíduo seja mais arisco ou mais próximo, mas cada um de nós é capaz de decodificar os sentimentos que eles têm. Próximo. Aqui a gente tem uma história que foi uma história muito bonita. Tinha um senhor japonês que era professor universitário, isso em 1923. Ele dava aula na universidade ali, próxima da cidade onde ele morava. E ele tomava trem e ia dar aula, tinha suas reuniões na universidade. E ele sempre quis ter um cachorro Akita, que é aquela raça que é branca. Olha aqui um Akita. Raça que é branca, peludinha, é um animal muito inteligente e ele queria muito. Em 1923, ele encomendou um Akita, que eram muito poucos os indivíduos Akita que tinha lá no Japão. E no começo de 1924, chegou para ele o cachorrinho, que tinha nascido em novembro de 1923. Então, chegou com poucos meses e os dois se afeiçoaram muitíssimo. E fazia parte da rotina do cachorro, que se chamava Hashi. O, o professor Ueno, que era esse o nome dele, deu o nome de Hashi, mas ele chamava de Hashiko, ko como diminutivo de Hashi. Então, Hashiko era o nome desse lindo Akita, companheirinho, companheirinho querido do professor Ueno. E assim foi. Durante mais ou menos um ano e meio, os dois juntos, e o Hachiko acompanhava o professor Ueno até o trem. Ele tomava o trem, voltava mais ou menos 3 horas da tarde. O cachorro estava sempre esperando por ele à volta do trem. O trem parava, o professor Ueno desciam juntos para casa. Então, uma relação muito querida, muito amorosa entre o cachorro e o professor Ueno. Só que um dia o professor Ueno morreu na faculdade.
estava lá numa reunião de professores e o coração dele parou e ele morreu. Não voltou. O bichinho ficou esperando. Todo dia ele só saía de lá, da via férrea, por fome e tal, por sede. Aí ele voltava e ficava esperando o trem das 15 horas. Nada. O professor Ueno tinha morrido, afinal. Mas ano após ano, mais ou menos uns 10 anos, a esposa do professor Ueno deu ele para outras pessoas que moravam longe. Pois bem, ele fugiu, não se adaptou aos novos donos de jeito nenhum, fugiu, voltou e continuava a sua rotina de esperar pelo professor Ueno direto ali. Aí a população da região, um ano antes do bichinho morrer, eles já estavam, davam comida para ele lá na estação, gostavam dele, sempre alguém cuidava. Um discípulo do professor Ueno, que também gostava muito de Akita, documentou o trabalho dele, publicou em revista sobre o Hachiko e a lealdade extrema que tinha. E aí fizeram uma estátua do Hachiko. Essa estátua ali ficou na estação e passou o tempo, o Hachiko morreu, ele ficou muito fraquinho, porque ele não se adaptava a casa nenhuma, tá? Ele só queria ficar por ali mesmo, esperando sempre o professor Wen. E o bichinho morreu, mas a estátua ficou. E os japoneses cultuavam, tinham sempre como exemplo de lealdade, de amizade, de comprometimento a história do Hachiko. Aqui a gente tem uma foto dele, né? E por que que ele tem uma orelhinha assim? Porque ele ficou direto na rua, ele não aceitava mais ficar em casa nenhuma, ele não aceitou nenhum outro dono, tá? E isso aqui teria sido por causa de briga com outros cachorros na rua, então ele foi machucado e só uma das orelhinhas ficava em pé, a outra estava machucadinha, tá? Aí veio a guerra e o Japão, precisando de material para fazer as coisas todas da guerra, pegou tudo quanto a estátua que havia de metal, requisitou, derreteu tudo. Mas depois que acabou a guerra, a população se juntou e refez a estátua do Hachiko. Então, hoje, existe no Japão essa estátua. Se vocês procurarem no Google, vocês veem mais detalhes dessa história maravilhosa, tá, gente? E tem um filme que foi feito, que está inclusive no Google. Nós podemos assistir. Chama-se Hachiko, né? Vocês conhecem esse ator? Pois é. Aqui Regina, ele com o o filhotinho. filme no Brasil foi passado com o título de Sempre ao Seu Lado. Sempre a seu lado, certo? O original era Hachiko, sempre a seu lado. Então vocês encontram no Google o filme Sempre a seu lado. Lindo, né? Próximo. Será que o amor é instintivo? Nós temos nesses animais que vivem conosco o amor e a grande ligação. Isso aqui ainda é o Hachiko, tá? Então, o amor e o olhar apaixonado que os bichinhos têm com seus tutores, quando eles amam esses tutores e são tão amados e cuidados por eles também. Eles sabem o que é amor, eles não precisam de palavras, nós precisamos. Nossa bibliografia, gente, tudo isto levantado, então, desses livros que nós fomos citando, o primeiro deles foi a Gênese, o Livro dos Espíritos, tá? Nós falamos da evolução em dois mundos,
e outros aqui. A questão espiritual dos animais, da Ivênia Prada. Missionários da Luz também fala bastante sobre animais. Esse aqui, a evolução anímica. Próximo, tem mais bibliografia. E o Marcel Benedetti, que foi um pioneiro no Brasil para escrever sobre animais. Ele desencarnou em 2010, mas já deixando tudo isso de livro, gente. Tá? Então, muito obrigada, gente. E, Regina, obrigado. Agora vamos abrir para abrir as salas, para fazer pergunta para a doutora Maria Regina. Vamos lá, gente? Fiquem à vontade, tá? O que eu não souber responder, eu vou dizer não sei e vou chamar o João. A gente conversa. Estamos à Boa noite. disposição. Boa Boa noite. noite, Mari. Os animais, eles têm consciência que é da morte, assim? Se um irmãozinho dele morre, ele sabe que ele morreu, ou o dono? Ele tem esse sentimento? Olha, eles têm o sentimento da perda, viu? Esses mamíferos superiores que moram perto de nós, eles têm a sensação da perda. A gente pode observar que eles também têm um luto, tanto que é aconselhado que se leve um animal que era muito afeiçoado a um tutor para que ele possa ver ver o seu tutor morto no velório, eu não sei. Eu já vi esse tipo de aconselhamento justamente para ajudar o animal a perceber que houve ali uma morte. Entendi. Obrigada. É Nada. interessante você estar falando, Maria Regina, há um tempo, não lembro quantos anos, acho que uns 10 anos atrás, acho que se não for, quase isso. No Nordeste, foi até passou em documentário, um cavalo, ele acompanhou todo o velório do seu tutor. Foi uma coisa impressionante o comportamento desse cavalo. Para Sim, você ver como tem exatamente isso, em relação do animal com o tutor, né? sim. Agora, e entre espécies também, o macaco, ele reconhece a perda de entes da família, né? Ele sabe que morreu. O elefante, naquele livro, todos os elefantes choram, né? Quando os elefantes choram, tem uma história muito impressionante sobre um historiador que ficou muito tempo estudando elefantes. Quando ele faleceu, vários elefantes foram até a casa dele, elefantes de famílias diferentes, foram até a casa dele como fosse assim uma despedida. Impressionante a história desse pesquisador em relação a esses elefantes. Certo. Uhum. É. Então tá aí, É, Mari. Completamos a sua resposta. Obrigada. só Que completar, mais, gente? Maria Regina, ô João, só completar também, eu já vi alguns vídeos, né? Que os animais vão no cemitério, ficar no túmulo, com o dono ali enterrado. E ficam por muito tempo. E sabe que está lá e não abandonam, não. Se é uma cidade menor que possibilita, né, isto, eu acho que faz parte do luto, né, que o animal faz. De Uhum. certa forma, está procurando o dono dele Uhum. ali, o seu Uhum. tutor ali. Uhum. Só para fechar esse assunto, que é muito interessante, Gabriel Delany, ele conta muitas histórias também de tutores que tiveram mortes naturais, e quando eles eram tremados, assim, os seus animais, eles pulavam na fogueira também, como se estivesse Hum, fazendo assim, eu quero ir com ele. É, sim, é muito profundo essas coisas para a gente. é.
Ou seja, o amor deles é muito profundo. Exatamente. É o amor. Que mais, Professor, gente? professor João, Pode falar, Cici. professor, tem agora Ah, mesmo um Mari. caso, tem agora mesmo um caso em Recife, eu recebi agora há poucos dias atrás, de um caso de um cachorrinho do que a dona faleceu e ele não sai do cemitério, ele está morando lá no cemitério, lá o local onde o tutor foi enterrado. Olha aí. Exatamente. Verdade. Oi, não, eu queria só complementar também, até em cima dessa última fala, não sei se vocês conhecem, a história do Bob, que também tem uma estátua em Edimburgo, que foi um cachorrinho da raça West, que o dono morreu e ele ficou em cima do túmulo do dono. E na época tinha a cidade alta e a cidade baixa, e tinha muita diferença social. E essa história que o cachorrinho ficava em cima do túmulo fez com que os habitantes da cidade alta, que tinham bastante dinheiro, começassem a visitar a cidade baixa. E nessa ida, eles começaram a perceber quanta diferença social que tinha e começou a ajudar também as pessoas, né? Então, toda essa história é uma história longa, tem um filme, inclusive, que chama Bob, fez com que diminuísse um pouco a diferença social. E mais tarde o cachorrinho ganhou uma estátua também. Essa é uma estátua que fica em Edimburgo, a estátua do cachorrinho Bob. E tem um filme que é muito legal, é bem antigo o filme, mas vale a pena ver. É bom saber. Obrigada. Parabéns pela aula, excelente, eu adorei, viu? Muito Que bom. boa. Obrigada por me dizer. Mais alguém? Eu, a Pode Ivanilda. Eu queria fazer uma E, pergunta. ah, quem vai falar? Eu? Seu Vitor, vamos fazer assim, a Ivanilda pergunta e logo em seguida o senhor pergunta também, tá bom? Então, sabe o que eu queria saber? É assim, ah, o animal ele vai se desenvolvendo, vai criando órgãos, tal, até a evolução do homem. Toda essa evolução, se você pegar pelo Darwin, as mutações vão acontecendo, e eu queria saber se, na verdade, é isso, ou já existe no laboratório espiritual toda a evolução do animal, ou ela foi feita aqui na Terra conforme o desenvolvimento dos animais. Olha, a meu ver, um laboratório espiritual já tem o projeto para aquela espécie daquele animal, tá? Não é acaso. Não é Seria acaso. impossível acaso, tá? A gente nota então que existe uma programação que é muito interessante, o tipo de mutações que foram acontecendo, que são comuns entre as várias espécies e que não podem ter acontecido por acaso. Isso realmente tem a ver com um laboratório espiritual, com um projeto para cada espécie. Obrigada. Nada. Posso falar? Pode, seu Vitor. Ah, Opa! meu amigo Ricardo! Ô, João, ô, gente. Ô, Olha, tem um Ricardo, livro aqui. prazer em vê-lo. Prazer é nosso. Olha, tem um livro aqui que chama-se Alex e Eu, da Irene Porpesky. Ela é uma pesquisadora e só para resumir, colaborar aí com vocês. Quando ela estava já terminando a fase de pesquisas e já havia passado muito tempo de convívio com esse papagaio, que ele demonstrou uma inteligência e acima da média, ele, ele chegou um momento que um dia ela despediu dele e ele falou o seguinte, na hora que ela foi embora, né? O Alex virou por ela e falou assim: fique bem, te amo. Aí ela falou: também te amo. Vem amanhã? Ele perguntou, né?
E aí ela disse: sim, eu venho amanhã. Era a nossa despedida costumeira. Está aqui no livro. E esse papagaio, no dia seguinte, foi encontrado morto. Então, foi o último diálogo. Ele percebeu que ele ia partir. Então, ele disse para ela: eu te amo. Olha que interessante. E esse livro é fantástico, porque ele mostra todo o convívio. E se a gente falar que os animais não raciocinam, a gente está mentindo, porque raciocinam sim, têm uma morosidade incrível, aprendem, fazem conta, a coisa é espetacular. Burros somos nós. Está aqui, com perdão aos burros. Alex e eu. Tem na estante virtual, é um livrinho da Record muito bom. É isso aí, gente. Obrigado, Ricardo, pela dica. Vou deixar a sala aberta. Você põe no grupo, põe no grupo Tá, dos educadores que eu passo para eles. ponho Obrigado, sim. Ricardo. João, não sei se eu fiz aqui. Mais alguém? Ô, João, Oi. só Pode perguntar falar, Cid. aqui, quando as leoas, elas caçam, né? Elas caçam em bando e elas selecionam uma presa, fazem uma emboscada e fazem um abate. Isso é instinto mais inteligência ou ainda é um instinto aprimorado? Não sei. O que pode ser isso? Do leão, você está falando da leoa? Isso da leoa, quando elas caçam. É um instinto inteligente, porque ela vai agir por instinto na caça, isso aí é óbvio, mas ela tem toda o jeito de escolher a presa. Ele não escolhe aleatoriamente, elas ficam inteligentemente observando qual que eles vão partir para cima, porque é uma única corrida, se perder, perdeu, né? Aí ele vai. Aí a gente pode colocar aí o instinto e a inteligência agindo. Tá, tá ok. Obrigado pela aula, Maria Regina. Obrigado, João. Valeu. Nada, que isso. Mais alguém? João, É para Maria João, Regina a pergunta. João, Oi. é, eu queria perguntar, já que ela estava falando do luto, se a gente tem mais de um animal e um animal nosso morre, o outro animal também Uhum. passa por uma situação difícil, tem alguma reação, precisa ter o luto, porque eu tenho uma situação recente onde o irmão do animal que morreu ficou bem deprimido. Eu queria saber se isso é normal. Na minha experiência, sim. Maria Regina, pode responder, abre o microfone. Ai, meu Deus. Você sabe, Seu microfone está fechado. Eu não estou ouvindo. Ela levantou, acho que ela foi chamar alguém para ajudar a abrir o microfone dela. Ah, Vem cá, Branca. Branca! pronto. Pronto, João, eu não Oi, consegui voltar no computador, estou voltando no telefone do Ricardo, tá certo. Uhum. tá? Você quer que repita a pergunta? A minha experiência, um outro animal que fica ciente, sim. Recentemente, nós tivemos uma cachorra que faleceu, desencarnou. E nós temos 4 gatos também. E uma das gatas era especialmente afeiçoada à cachorra. A cachorra é a Millie. E esta gata e ela eram muito amigas. Era a gatana.
Gatana Ágata e a Mili cachorra. E elas dormiam na mesma caminha. Chegava no inverno, estavam juntas. Tá? A gente chamava a Mili para passear, a Gatana vinha e queria passear junto também. A gente nunca deixou. Mas o que aconteceu? A Mili ficou doentinha, nós tratamos, mas ela morreu. A Gatana Ágata ficou procurando a Mili em casa bastante, uma porção de dias, gente. Ficou triste, ficava quieta. A gente tirou as coisas da Mili ali depois de 2 dias, tal, justamente para ver se ela melhorava. Eu sei que passou um tempo, foi mais ou menos uns 10 dias para a Gatana voltar ao normal. Nós vemos que sentiu muito. Então, assim como a gente sente, o animal que convive com o outro animal que morreu também sente muito. Ai, obrigada. Isso conforta o meu coração. Mais uma Obrigada. pergunta. Já chegando ao nosso encerramento. Ninguém? É um assunto tão empolgante, né, Maria Regina, que a gente tem tanto que perguntar que a gente fica tão fascinado com querer perguntar e acaba sendo bloqueado por nós mesmos. Mas, É verdade. né, Gente, me Regina, comovi. Emoção. é uma emoção mesmo. Maria Regina, muito obrigado pela aula. A aula foi, como sempre, excelente. O nosso querido Ricardo, que é o esposo da nossa querida Maria Regina, ele vai estar conosco daqui a 2 semanas, provavelmente. Eu acho que vou dar uma olhada no calendário, acho que sim. Regina, fica conosco aí, que eu vou pedir para a nossa querida Carol. Carol, você está aí, Carol? Estou aqui. Você ficou quietinha a aula inteira, Carol? Fiquei até preocupado. Mas porque se eu fosse fazer qualquer pergunta, eu ia me emocionar. Então, achei melhor Ah, ficar na minha. tá certo, querida. Então, agora a prece final é sua. Isso. Pode, Vou pode fazer fazer. em nome Tem da família. alguma vibração especial para algum animalzinho, tutor, alguma coisa? Não, né? Eu posso Especialmente pedir uma. Oi? Eu queria pedir vibrações para a cachorrinha da tutora Sueli, a Bia, que continua internada, e ela agora descobriram que ela está com uma infecção e vai entrar com antibiótico. Ai, que bom que descobriram, Roberta. Tá certo. Então, vamos fazer a vibração para a Bia também. Vamos? Ok, perfeito. Posso então? Pode. Então tá bom. Então vamos neste momento com o nosso coração cheio de gratidão por todos os ensinamentos que a Maria Regina gentilmente nos transmitiu, com muita doçura, com muita sabedoria. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade. Vamos retribuir doando aquilo que é de melhor em nós, sob a forma de vibrações. Então vamos, do nosso coração parte uma luz azul, intensa, brilhante, que sobe ao espaço e leva a paz e harmonia a todo o universo, a todos os planetas. Envolve o nosso planeta Terra também em paz, envolve o nosso Brasil em paz, envolvendo a todos os países, principalmente aqueles que passam por guerras, catástrofes, onde seu povo passa por fome, desalento, desabrigo, desesperança. Que essa luz azul envolva todos os nossos irmãos que convivem nesta pátria do Evangelho, levando também todo o consolo, todo o conforto, toda a sustentação, seja ela de ordem física ou espiritual. Vibramos agora por toda a natureza, pedindo que toda a água seja preservada, seja
mantida, respeitada, que o ar seja respeitado também, seja purificado, que todas as matas, florestas sejam preservadas, vibrando agora especialmente pelos nossos irmãozinhos, os animais, aqueles que se encontram em estado selvagem, que têm os seus habitats protegidos, preservados, que seja abolida do coração humano toda ideia de caça desportiva, prática desportiva que leve ao sofrimento dos nossos irmãozinhos. Vibramos por todos os nossos animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram em nossos lares e aqueles que se encontram pelas ruas carentes de proteção e amparo. Neste momento, eu vibro especialmente pela Bia e por sua tutora Sueli, que elas sejam amparadas, protegidas, e que os franciscanos estejam ao lado dos veterinários encarnados, intuindo no melhor tratamento para todos. Aproveito neste momento para pedir uma vibração para todos os nomes de animais e tutores que foram incluídos no chat, no nosso grupo de WhatsApp. Que todos sejam amparados, protegidos, sustentados em seus momentos de aflição e dor. Pedimos uma vibração por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo e da alma. Pedimos uma vibração para os nossos irmãos em situação de rua, pela velhice e infância desamparados, por todos os encarcerados, seja pelos vícios, sejam aqueles que se encontram nas instituições prisionais. Vibramos por todos os lares, especialmente aqueles em desarmonia. Pedimos que Jesus, o nosso Mestre amado, venha ao nosso lar e com sua presença tudo se harmonize. Vibramos pelos nossos amigos, supostos inimigos encarnados e desencarnados. Aqueles a quem, de alguma forma, magoamos, pedimos perdão e nos propomos a perdoar também aqueles que nos magoaram. Vibramos por todos os desencarnados, por sua acolhida amorosa na espiritualidade e o seu encaminhamento aos locais de refazimento. Pedimos agora, humildemente, uma vibração para cada um de nós, que se cumpra em nós a vontade do Pai, que nunca nos falte sustentação, amparo, saúde e equilíbrio do corpo e do espírito. Pedimos ainda que as águas sejam fluidificadas, as dos tutores, as dos pets, nelas sendo colocadas as energias, os medicamentos necessários ao equilíbrio físico, mental e espiritual. E pedindo licença para encerrar essa aula, vamos dirigindo a Deus nosso Pai a prece que Jesus nos deixou na versão psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, para o louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Todos tenham uma excelente semana e até terça, se Deus quiser. Beijo a todos. Obrigada a Boa todos. semana a Boa todos. noite. Boa Tudo noite. bom. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Obrigado a Boa todos. noite. Tchau. Boa Obrigada. semana. Tchau.